Então, gente, vamos continuando a nossa aula a respeito de digestão e nutrição. Nós havíamos comentado, então, agora há pouco, a respeito de para que a gente precisa de alimento, né? E como, então, essa energia acaba sendo ou perdida ou, então, indo parar na biomassa do animal. Agora nós vamos falar rapidinho a respeito da captura de alimento. Como é que os animais, eles capturam o seu alimento, né? Então nós vamos ter os animais que são filtradores, e aí então eles se alimentam de pequenas partículas, né? E aí quando nós falamos a respeito de pequenas partículas, não tem como a gente não falar a respeito de endocitose, que é exatamente essa questão de entrada na célula dessas partículas que não conseguem passar por transporte ativo ou transporte passivo, né? Então a gente tem aqui em dois tipos, a gente tem a fagocitose e a gente tem a pinocitose. A fagocitose, lembrando da aula de biocel de vocês, a fagocitose, ela é a entrada de partículas sólidas na célula, é o englobamento de partículas sólidas. Aí a membrana plasmática, ela sofre uma evaginação, duas, perdão. Ela sofre aqui as evaginações, que são os chamados pseudópodes, e eles acabam então englobando essa partícula, e então quando essa partícula ela acaba entrando aqui na célula, ela acaba sendo chamada de fagossomo. Então percebam, a partícula ela fica envolvida aqui pela membrana, então agora ela é chamada de fagossomo. Depois, então, vai ter a fusão com o lisossomo, que contém as enzimas digestivas ali, né? Então, vai acontecer a digestão intracelular ali. E aí, no caso, existe também a pinocitose. Se a fagocitose é o englobamento de partículas sólidas, a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas, certo? Então, ao invés de ter a formação de pseudópodes, nesse caso aqui tem a formação de canais. E as partículas elas acabam indo aqui para esses canais. Depois que o canal fecha, ele também acaba formando aqui uma vesícula, né? Aqui na fagocitose é chamada de fagossomo, então aqui na pinocitose vai ser chamada do quê? Pinossomo, certo? Então, quem é que faz esse tipo aqui de captura de alimento? Os poríferos, por exemplo, né? Os coanócitos fazem esse tipo de captura de alimento. Então, eles capturam o alimento aqui por fagocitose, eles iniciam a digestão e daí depois passam, então, o alimento para outras células para terminar a digestão nessas outras células, que no caso são os amebócitos, né? E aí também isso acaba acontecendo em outros animais que são filtradores, que acabam capturando essas partículas pititiquinhas, né? Acaba filtrando o alimento, essas partículas pititiquinhas, elas acabam indo parar direto já lá no intestino e eles só fazem essa questão aqui de englobamento das partículas. No caso da gente, nós, os vertebrados, depois que acontece toda a parte da digestão química no nosso intestino, lá no intestino delgado, quando chega lá no jejum no ilho, né? Acaba acontecendo então a questão da pinocitose das partículas que foram quebradas ali no intestino. Então, as células endoteliais do intestino, eles captam essas substâncias e aí então acabam distribuindo isso para todo o corpo, tá? Aqui eu coloquei para vocês dois animais bem diferentes com relação à captura de pequenas partículas. São dois animais filtradores, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um bivalve, né? A gente já conversou sobre isso quando nós falamos a respeito de trocas gasosas. Então aqui tem sifão inalante, né? Aí quando a água ela acaba entrando aqui, ao passar aqui pelas fendas branquiais, as partículas alimentares elas ficam presas no muco e são levadas então por movimento ciliar para dentro da boca. E a água então sofre seu curso, né, segue seu curso e vai aqui pelo sifão exalante, acaba saindo para o ambiente. E aqui no caso nós temos baleias que acabam tendo essa estrutura aqui, que acaba tendo os dentes meio que em formato de pentes, tá? Então, falando aqui uma curiosidade um pouco a respeito das baleias, né, dos cetáceos, então nós temos, os cetáceos eles são classificados de duas formas, em dois grupos. Tem os odontoceti, que ó, odonto, são as baleias que
tem dentes, né? E aí aqui também a gente tem os golfinhos, certo? São cetáceos, no caso, que tem dentes. E aqui a gente tem também a orca, tá? E eu coloquei aqui até para vocês podem depois pausar o vídeo e dar uma olhada. Aqui tem o tamanho dos dentes e o tamanho do corpo desses animais, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um golfinho, olha só, 3,8 metros de comprimento e o dente dele tem cerca de 4,3 centímetros. Aí já a nossa baleia cachalote lindona, o dente dela chega a ter 15 centímetros, é um baita de um dente, né, povo? Mas então aqui, os cetáceos eles são divididos em odontocete, que aí então são esses animais aqui que são predadores, né, e mastigam, e aí tem os misticete, que os misticete são, tadã, tá? Que são esses animais que acabam tendo essas estruturas aqui parecidas com pentes e que é óbvio, eu acabei de esquecer como é que é o nome disso, mas depois eu lembro e falo para vocês, tá? Mas então, barbatana, obrigada, lembrei. Então são barbatanas, certo? Então essas barbatanas, elas são todas, elas parecem até meio que um pente misturado com cabelo, não sei, e aí eles conseguem então filtrar bastante o alimento, né? E normalmente esse alimento ele acaba sendo o zooplâncton, que aqui tá, olha só, um monte de zooplâncton ali, basicamente são esses camarõezinhos que eles acabam se alimentando, tá? Então, só por curiosidade, esses dois tipos de baleia, de cetáceo. Aí nós vamos falar um pouquinho a respeito dos animais que ingerem, então, grandes massas alimentares. E aí, essas grandes massas alimentares, elas podem ser vegetais ou elas podem ser animais, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma imagem de uma lanterna de Aristóteles, de um ouriço, né? Que é uma estrutura com muita potência, até esses animais eles conseguem mastigar, se alimentar muito rapidamente e podem até acabar com a quantidade, com as algas que tem no lugar onde eles estão se alimentando. Aí aqui tem também, olha que bonitinho, eu fiz o vídeo, olha só, um gifzinho. Então aqui vocês conseguem ver, olha só, a lanterna de Aristóteles cortando ali o alimento. E aqui tem... Gente, fugiu a palavra de novo aqui. Mas aqui tem aquela estrutura parecida com a língua. Olha só. E aí, então, ele consegue se alimentar raspando o alimento. É a rádula, acabei de lembrar, tá? Então, a rádula que facilita, então, que possibilita, né, ele conseguir retirar massas alimentares ali. Então, ele vai raspando o alimento e esse alimento acaba entrando na boca dele. Certo? E aqui a gente tem um coelhinho bonitinho. Aí, pessoal, eu coloquei uns videozinhos aqui para vocês. Aqui é como as estrelas do mar se alimentam, algumas espécies delas que conseguem tirar o estômago para fora, o estômago cardíaco para fora. Mas eu coloquei um link separado só para esse vídeo, tá? Para não precisar ficar mostrando o vídeo aqui no meio da minha apresentação. E a mesma coisa com relação a esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ele é a respeito de uma... Oi? Ele é a respeito de uma serpente africana que se alimenta de ovos. Então assistam lá o vídeo, certo? Vocês vão ver bem bonitinho como é que essa serpente faz para se alimentar e ela quebra o ovo, tá? Ela dá uma sacudida, ela quebra a casca do ovo, daí depois ela cospe fora. Aí nós vamos ter também os animais que acabam se alimentando de fluidos ou então de tecidos moles. Então nós vamos ter os insetos que são herbívoros, que têm um aparelho bucal picador-sugador, como tem o caso aqui dos afídeos, né? Então esses insetos aqui, eles acabam se alimentando, não só insetos, tem outros animais que são assim, como tem os mites também, né? Tem alguns aracnídeos que acabam se alimentando dessa forma também, que são os ácaros, que eles acabam então se alimentando ou do conteúdo celular apenas, ou do xilema, ou do floema, tá? E aí a gente tem também os animais que são hematófagos, como é o caso aqui dos mosquitinhos, e nós temos aqui as aranhas como exemplo daqueles animais que acabam então se alimentando de
de massas líquidas, né, massas fluídas, porque junto com a peçonha elas acabam liberando enzimas que fazem a degradação dos tecidos do animal. Então, depois que degradou ali os tecidos do animal, ela acaba ingerindo os fluidos corporais. Ela não tem mandíbula, tá? Então, ela não consegue mastigar o alimento. E aí a gente tem os mamíferos bonitinhos que ingerem o leite materno, né? Até eles estarem prontos, conseguirem se alimentar sozinhos. Então, também são fluidos. E aqui tem o meu parasita preferido, que é a tênia. A tênia é o parasita mais, deixa eu tirar isso daqui, mais adaptado para viver no intestino dos indivíduos, porque ela não tem sistema digestório. Simples assim, tá? Toda a energia que seria para produzir o intestino, um sistema digestório, fazer a manutenção disso, ela acabou revertendo para a reprodução, né? Então ela acaba produzindo em cada uma das suas proglótides, ela produz sistema reprodutivo feminino e masculino. Tá, mas nós estamos falando a respeito de nutrição, então como é que acontece a nutrição desses animais? Eles simplesmente absorvem pela própria parede do corpo, tá? Então aqui no revestimento corporal, eles acabam tendo células meio que sinciciais aqui, que acabam meio se fundindo com as outras, e aí elas conseguem absorver as substâncias que obviamente já estão prontas ali no intestino, né? Porque como ela já vive ali no intestino delgado, jejum e ilho, putz, o alimento já está digerido. Então, né, para que ter um gasto em digerir ainda mais, né, pessoal? Em, digamos, passar isso tudo ainda por um sistema digestório de novo. Certo, gente? Então, vamos parar por aqui, aí depois eu continuo falando.